Olá, meus queridos, Pai do Senhor, como sempre, uma grande alegria estar aqui com você. Esse é o nosso devocional Palavra de Sabedoria, trazendo um pouco da Palavra de Deus para o seu dia e auxiliando você no processo de amadurecimento cristão, onde o discipulado é praticado através do ensino da Palavra de Deus. Como discípulos de Cristo, todos os dias, precisamos aprender e deixar que o Espírito Santo de Deus molde, trabalhe em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma. Todos nós, com nossas falhas, com nossas limitações, precisamos sim do Espírito Santo para trabalhar em nosso entendimento e em nossa alma. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a esse momento onde estamos estudando sobre metanoia, a transformação da nossa mentalidade através da palavra de Deus. A metanoia que nós estamos propondo não é simplesmente uma metanoia qualquer, mas é aquela que coloca a palavra de Deus como fundamento, como princípio, como base, como guia, como manual, como orientação para a nossa vida. Ao assumir, seguir a vida com Cristo Jesus, o que você deve fazer? Ao assumir a vida com Cristo Jesus, é seguir a orientação do Mestre, a orientação de Cristo, os ensinamentos de Cristo. É por isso que estamos aqui, compartilhando esses ensinamentos com você, tá bom? Seja bem-vindo a esse momento, muito bom. Estamos nessa sequência das mentalidades do deserto, né? A gente estudou muita coisa sobre a questão da metanoia, estamos na reta final, vendo alguns tipos de mentalidades que acabam prejudicando o teu crescimento, acabam prejudicando a tua maturidade cristã, acabam te prejudicando na tua caminhada. E essa exemplificação da mentalidade do deserto se fundamenta muito no exemplo do povo de Israel durante o período que eles estiveram no deserto. Já falamos sobre a questão de pensar no passado como determinante do futuro e muitas das vezes você esquecer que Deus pode mudar realidades do futuro dentro do presente. Deus hoje pode pegar um passado ruim, um passado marcado por muitas dores, perdas e pecados e transformar através do seu sangue carmesim numa nova realidade, perdoando você dos seus pecados e estabelecendo uma nova vida para você e por isso um novo futuro. Para muita gente que não crê que é possível mudar, não crê que é possível ter uma nova vida, Jesus vem e dá essa nova vida. Então essa mentalidade que o teu passado já determinou o teu futuro, precisa ser confrontada com o presente da vinda de Cristo Jesus para te perdoar dos teus pecados e transformar a tua vida. Cristo muda, Cristo transforma, Cristo perdoa, Cristo faz coisas extraordinárias na nossa vida. A outra mentalidade que nós falamos para você foi a questão de assumir responsabilidade. Foi uma palavra muito forte, inclusive, que tivemos que ministrar para você sobre autorresponsabilidade. E agora, nós vamos entrar em mais uma das citações de mentalidades do deserto que acaba perseguindo a nossa mente, atacando a nossa mente. E aí eu estou falando daquela pessoa que começa a transformar a sua vida na seguinte sentença: por favor, torne tudo fácil para mim. Eu preciso que as coisas venham bem mastigadas. Eu preciso que as coisas venham bem assim, bem devagar. Porque eu não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. É aquela pessoa que, se encontrar dificuldade, é um tipo de mentalidade que, se encontrar uma dificuldade, ele para. Ou, o pior, recua diante da dificuldade. Ele não enfrenta, ele não encara. Se está difícil, não faço mais. Não faço mais. Entendeu? Com essa mentalidade de ojeriza à dificuldade, de resistência à dificuldade, acaba pedindo para que tudo seja fácil. Por favor, torne tudo fácil para mim. Torne tudo fácil. Ele quer essa facilidade. Olha o que diz esse tipo de mentalidade, né? Que é a facilidade. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Porque estes mandamentos que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Olha,
Tem tanta coisa que a gente está colocando no nosso dia a dia como se fosse difícil sem ser. E a dificuldade, na verdade, está em nós mesmos, em desenharmos um monstro onde não tem monstro. Desenharmos uma amplificação daquela situação onde aquela situação não é essa amplificação. Quando você aumenta o fato, quando o fato não é daquele tamanho que você está desenhando. Essas resistências que estão dentro de nós, para que a gente não mude, para que a gente não transforme, para que a gente não salte de um lugar para outro, para que continuemos no mesmo lugar que estamos, da mesma maneira, com os mesmos vícios, com os mesmos costumes errados, com as atitudes e comportamentos equivocados. Olhe, as pessoas se acostumam até com coisa ruim. As pessoas se acostumam até com aquilo que lhe faz dano, com aquilo que lhes prejudica, com aquilo que lhes causa dor, sofrimento. É uma coisa terrível, mas acontece. Essa resistência para não mudar gera em você um sentimento de insegurança, um sentimento de dúvida, um sentimento de não, deixa aqui. Se tem dificuldade, volta para trás. Se tem dificuldade, não avança. Se tem dificuldade, não se propõe para fazer. E quando você entra nisso, é interessante. De vez em quando a gente recebe pessoas que usam muito essa frase e dizem assim: eu sei que isso é o certo para fazer. Olhe bem, a pessoa tem consciência. Eu sei que isso é o certo. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que o que você está me dizendo, olha, é desse jeito mesmo. É dessa maneira. Deus tem me mostrado a mesma coisa. Olha, o que você está falando, pastor, bate com o que Deus tem falado comigo. Eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que fazer diferente. Eu sei que eu tenho que ter uma nova postura. Eu sei. Mas, pastor, é muito difícil. Aí você solta essa frase. É muito difícil. Veja bem, você reconhece a necessidade da mudança, você reconhece a verdade da mudança, mas coloca diante de você. É muito difícil. Aí, por causa disso, logo em seguida, internamente, com a sua atitude, recuar. Aí você recua. Aí você diz, é muito difícil, meu Deus do céu. Sabe por quê? Aí começa a justificar o porquê que é difícil. O porquê que é complicado. Tem um provérbio paulista, uma frase que sempre é citada, que tem duas atitudes que as pessoas normalmente tomam diante de um muro. Ele cita um muro, está aqui um muro. Tem duas atitudes que as pessoas normalmente fazem. Ou elas fazem uma ou fazem outra. Elas olham para o muro e ficam contando a quantidade de tijolos que tem aí esse muro. Isso é um tipo de pessoa, é um perfil de pessoas. Fico contando, 1, 2, 3, rapaz, esse muro é grande mesmo, ó. 4, 5, 6, 7, 8, rapaz, deve ter uns 5 metros aqui de altura. Mas, rapaz, olha, esse tipo de tijolo, ele desliza demais. Você começa a contar o tijolo dos muros que estão diante de você. E tem outro tipo de pessoa, que quando se depara com o muro, está aqui na sua caminhada, na sua trajetória, se deparou com o muro, ele olha para o muro, dá 2 passinhos para trás e começa a se preparar como ele vai saltar aquele muro. Quando as pessoas procuram aquilo que é mais fácil, tornar a sua caminhada mais fácil, que não exige esforço, e olha que eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui dizendo que se existir esforço é que vale a pena. Não é isso que eu estou dizendo. Haverá caminhos e situações que Deus vai aplanar, que Deus vai passar uma pista nesse caminho, você vai se embora nele. Mas haverá também caminhos que tem altos e baixos, montanhas e vales. Sobe e desce. Nem todo caminho é reto. Nem todo fluxo é livre. Nem todo momento você vai ter tudo correndo a favor. Encontrar dificuldade não quer dizer necessariamente que Deus esteja em algum projeto porque está tendo dificuldade. Ter dificuldade faz parte de momentos da nossa caminhada, independente de ser ou não projeto de Deus.
se é projeto de Deus, aquela dificuldade tem um propósito. Aí é diferente. É a maneira de eu interpretar a dificuldade, ela vem carregada de um significado diferente. Então, eu enfrento a dificuldade dentro da visão de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus, então ela vai ter uma interpretação diferente porque ela traz uma lição. Deus está querendo ensinar alguma coisa. Mas eu posso caminhar também fora da vontade de Deus e encontrar dificuldades do mesmo jeito. Só que aí, as lições e significados são outros, não são os mesmos de você estar debaixo do propósito de Deus. Você não pode avalizar, respaldar, assinar um trabalho como sendo confirmado que é de Deus porque teve dificuldades. As dificuldades fazem parte da nossa caminhada. O que você tem que saber é se essa dificuldade que você está enfrentando, ela está dentro da centralidade do projeto de Deus na sua vida. Se o que você está seguindo, está fazendo, está realizando, está dentro do projeto de Deus, as dificuldades que vierem têm um propósito para Deus te ensinar, te fortalecer, te alimentar e te trazer providência sobre a tua vida. E é isso que vale a pena. Mas tem pessoas que na primeira dificuldade, o que fazem é recuar, é parar, é desistir. E me lembrei da Alice Maciel. Você não pode desistir. Lembra do hino da Alice Maciel? Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, nem você estaria aqui, nem eu estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. A gente nem existiria. É graças à bondade, à misericórdia, à boa mão de Deus que está conosco no meio das dificuldades. Existia uma rota que o povo de Israel podia seguir ao sair do Egito. Sabiam disso? Eram dois caminhos que Israel tinha. Um caminho era pelo deserto. O outro caminho, interessante isso aqui, ó. Tinha um caminho mais fácil, está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Tinha um caminho mais fácil e tinha um caminho mais difícil. Ai, ai, ai. Olha que coisa. E o caminho mais fácil, Deus disse, eu não vou deixar vocês irem pelo caminho mais fácil, porque é um caminho cheio de guerra. É um caminho que tem muitos exércitos. É um caminho que tem muitas brigas no meio do caminho. E nessas brigas, vocês ainda não amadureceram para estarem prontos para passar por ela. Deus teve esse discernimento sobre a atitude do povo. E disse, eu vou colocar vocês pelo caminho do deserto. Vai ser um pouquinho mais longo. Olha o que diz o texto. Tendo o faraó deixado ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Aí colocou pelo caminho do deserto, onde eles foram ser discipulados, todo aquele povo foi passar por um aprendizado longo, um aprendizado que custou muito, mas que foi necessário. Não espere que as coisas sejam fáceis para você poder fazer. Acredite, você tem o ajudador. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, o nosso paracleto, advogado, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Não é à toa que Jesus disse que tem a porta estreita e a porta larga. A porta larga fala que quando você está no caminho da sua fé, para pecar, para seguir o caminho dos impulsos e desejos da sua carnalidade, tudo ajuda, tudo te empurra para frente. Mas para seguir o caminho da renúncia, levar a sua cruz de cada dia, negar o seu eu, a porta é estreita. Vai ter momentos difíceis e você dizer não para o seu eu. Você vai ter que renunciar, muitas vezes, orgulho, vaidade, soberba. É, sim. Você vai ter que negar a si mesmo. E esse processo transforma a porta numa porta estreita, numa porta que você vai ter que ter renúncias. E para muitos, em muitos momentos, essas renúncias serão difíceis. Não vai ser fácil. Não dá para tornar esse processo um processo fácil. Dependendo do que tiver dentro do seu coração, que vai ter que ser trabalhado, vai ser mais fácil, mais difícil? Depende. Mas haverá um momento, quando Deus começa a tratar dentro da sua alma, haverá um momento em que Deus vai confrontar você. E quando Deus confrontar com o pecado, com uma área de debilidade que você tem,
uma área de fraqueza na sua caminhada, vai doer mais do que nas outras áreas. Tem áreas dentro de você que vai doer mais do que em outras áreas. Porque é exatamente essa área que está fragilizada e tem que ser amadurecida. Essa mentalidade, torne tudo fácil para mim, é uma mentalidade equivocada. Essa mentalidade de dizer, torne tudo fácil para mim. Eu quero a facilidade, eu não quero a renúncia, eu não quero isso. Em muitas das vezes, existe um preço a ser pago, não para a salvação, mas para a maturidade cristã. Para a salvação não tem preço nenhum para pagar. Jesus já pagou tudo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Para perdão de pecados, Cristo já pagou toda a dívida. Não tem mais nada a ser pago. Ele já pagou toda a dívida, glória ao nome do Senhor. Mas, todavia, entretanto, para a sua maturidade cristã, para ser forjado em você o caráter de Cristo, aí tem hora que vai doer, tem hora que vai te incomodar, tem áreas em você que vai te incomodar mais do que outras, é assim. Tem pessoas que têm problemas de honestidade, não são honestas. São pessoas que defraudam os outros, que gostam de enganar, gostam de mentir. Entendeu? E quando vem a confrontação nessa área, dói em você. Tem pessoas que têm dificuldades e debilidades na área sexual. E nesta área, a lascívia, a prostituição, o adultério será confrontado dentro de você. Tem pessoas que têm dificuldades nas áreas relacionais. Inveja, cobiça, contenda, inimizades. Entendeu? Tem pessoas que ainda não compreenderam a verdade do Evangelho. Estão inclusive na igreja, muitas das vezes, frequentando as igrejas. Mas ainda estão no processo, sabe? É um processo. Não é uma coisa pronta. É uma caminhada. Aí às vezes alguém que não conhece até critica. Rapaz, não diz que é crente e está assim. Ele está no processo, irmão. Ele está no processo. Até que Cristo seja gerado em vós. Até que Cristo seja gerado dentro do coração. Ele está no processo. Entendeu? Ali ele deu o primeiro passo para seguir a Jesus, levantou a mão, está frequentando a igreja, está vindo para o discipulado, para a escola dominical, está vindo para os cultos, mas está sendo trabalhado, está sendo trabalhado. O Espírito Santo está trabalhando. E esse processo não será fácil. Então quem busca tornar tudo fácil é, no mínimo, uma falta de compreensão que o processo passa pelas dificuldades. E você não tem que ter medo da dificuldade. Você tem que saber, João 14,16, o Espírito Santo, ele estará conosco nos momentos mais difíceis. Naquelas horas mais difíceis, diz a palavra do Senhor, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, companheiro, é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus mesmo disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, você não está sozinho não, meu irmão. Você não está só. Se mantenha firme. Nós temos um processo a cumprir. E por mais difícil que pareça, e até que seja também, por mais difícil que pareça e seja, você tem que sim compreender que essa moldura, esse trabalhar, esse forjar, como cita a Bíblia, o vaso na mão do oleiro, onde Deus vem, amassa o barro, faz a massa para poder fazer um vaso novo, esse processo, ele tem suas dificuldades, confrontações, e você não pode desistir dessa caminhada. Mantenha-se firme. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não desanimemos, nem desfalecemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, na hora certa, na estação certa, ceifaremos, se não fraquejarmos, se não recuarmos, se não desfalecermos. Mantenha-se firme. A seu tempo você vai colher os bons frutos de todo esse processo,
aquilo que Deus está trabalhando em você para te converter, para te transformar, para tirar de você essas mazelas que o pecado veio e a vida antes com Cristo, antes de você viver para com Cristo. A vida anterior que você tinha do velho homem, que tem seus resquícios e que tem que ser combatido e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Vai doer. Pá! Dói. É como fazer um exercício físico e os músculos estavam atrofiados. Você vai sentir aquela dor da extensão dos músculos. Mas no final do processo, você estará com uma resistência maior, com uma capacidade melhor, com uma condição de saúde e física melhor no exercício físico. E usando o exemplo do exercício físico na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo porque é difícil. Não recue porque é difícil. Não queira tornar tudo fácil como sendo essa forma de você seguir a Jesus. Você não segue ao Senhor Jesus porque tudo é difícil e você não segue a Jesus porque tudo é fácil. Você segue ao Senhor Jesus porque este discipulado terá momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Mas em tudo isso você está sendo preparado como discípulo de Cristo para seguir o Senhor. Tá bom? Vamos orar? Deus, neste dia, te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Te agradeço por estar aqui com meus irmãos no dia de hoje, aprendendo, Senhor, a renunciar, a enfrentar as dificuldades, a acreditar, Senhor, em Ti, em todos os momentos, não recuarmos, não nos acomodarmos quando estamos sendo confrontados pela Tua palavra, não ficarmos melindrosos porque estamos sendo confrontados pela Tua palavra, mas temos a maturidade e o equilíbrio de permitir que o Santo Espírito nos confronte pela palavra e que assim possamos crescer na graça e no conhecimento de Tua verdade. Em nome de Jesus, assim pedimos e cremos. Amém. Que Deus te abençoe, siga firme, um dia de cada vez, deixe que o Espírito Santo molde e trabalhe no seu caráter, porque no final o resultado glorificará ao nome do Senhor. Deus te abençoe, a paz do Senhor.